Bom, então, como eu mencionei, esses métodos que a gente discutiu aqui, o de iteração de valor, ele assume que tu tem conhecimento sobre a dinâmica do mundo, sobre essa função de transição e sobre a função de recompensa. Mas normalmente isso não é verdade. Então, a gente vai agora, na verdade, discutir como é possível calcular essas políticas, ou seja, essas funções que determinam qual é a melhor ação em cada situação, mesmo que a gente não tenha esses modelos aqui de transição ou de recompensa, tá? Então, a ideia do aprendizado por reforço é permitir com que a gente consigam aprender sem que tenha necessidade de um professor, ou seja, de alguém dizendo a cada momento, dando exemplos de como a gente deveria agir, tá? Então, não tem alguém dando demonstrações, digamos, para que a gente aprenda por demonstração, e é tudo feito por tentativa e erro de forma totalmente autônoma. Então, além disso, de forma que o conhecimento, que faça ser possível aprender sem que haja conhecimento prévio do ambiente, somente com base nessa ideia de recompensas ou punições, tá? Essa ideia de aprendizado por reforço, o nome aprendizado por reforço, embora ele tenha esse significado dentro da ciência da computação, ele é inspirado em experimentos da psicologia. Na área de psicologia existe um campo chamado aprendizado por reforço que estuda como é que animais aprendem em algumas situações, como é que nós aprendemos em algumas situações, e isso tem uma relação com quem já estudou, quem já leu sobre isso, com uma coisa chamada condicionamento clássico. Então, existe um experimento chamado experimento dos cães de Pavlov, para quem já ouviu falar. Então, Pavlov era um cientista russo, imagino pelo nome, e, e o que ele fez foi demonstrar o seguinte: é um experimento que hoje pode parecer simples, mas foi importante na época. Ele pegou, tinha um monte de cachorros lá, de cães, e ele fazia um tipo de treinamento, digamos, ou tipo um treinamento, onde o que ele fazia era assim, ele pegava e tocava uma sineta na frente do cachorro. E aí o cachorro, né, ouvia aquela sineta, e um pouco depois o Pavlov ia lá e dava comida pro cachorro. E aí ele repetia isso várias vezes, tocava a sineta, esperava um pouquinho e dava comida pro cachorro. E aí depois de um tempo que ele observou, é que só de tocar a sineta, o cachorro já começava, ele conseguia antecipar que ele ia ganhar comida, ele começava a salivar, se babar, enfim, porque ele achava que ele ia ganhar comida. E aí isso foi uma coisa importante porque demonstrou que os animais eles tinham algum tipo de associação interna entre o estado em que eles estavam, no caso, por exemplo, o estado de ouvir a sineta, e a recompensa que eles receberiam daqui a um tempinho no futuro, um tempo curto no futuro, por exemplo, ganhar comida. Então, foi uma das primeiras demonstrações de que existe esse tipo de associação entre um estado mental do animal, de um cachorro, a gente também tem isso, com a possibilidade de prever que recompensas são possíveis de serem recebidas a partir daquele estado, que é exatamente o que a gente está fazendo com o aprendizado por reforço, né? Que dentro nesse contexto computacional, o que eu falei que é o valor de um estado? O valor de um estado ele mede quanta recompensa é possível que tu receba a partir daquele estado. Então, começou com essa ideia do experimento dos cães de Pavlov, né, condicionamento clássico, e está relacionado também com uma coisa chamada lei do efeito de Skinner, ou comportamento operante, que é uma ideia bem simples, mas bastante poderosa, e que está por trás do aprendizado por reforço, que diz que reforços positivos, ou seja, tu ganha uma recompensa depois de ter feito uma ação, isso aumenta a probabilidade de eu executar essa ação no futuro. O que faz sentido. Se tu fez alguma ação e tu ganha uma recompensa por aquilo, no futuro provavelmente tu vai fazer de novo aquela ação. E de forma similar também, reforços negativos ou punições enfraquecem a probabilidade de tu fazer uma ação novamente no futuro. Então, se tu vai lá e põe teu dedo na tomada, tu recebe uma recompensa negativa, isso diminui a chance de tu fazer isso novamente. Então, parece uma ideia simples isso de que é possível aprender associações entre um estado e a recompensa que possivelmente segue esse estado, como no caso dos cães de Pavlov, e pode parecer simples também essa ideia de que a partir de recompensas a gente pode aumentar ou diminuir as probabilidades de determinadas ações, mas a gente vai ver aqui alguns algoritmos bastante poderosos que se baseiam nessa inspiração. Para quem tiver interesse, se vocês procurarem no YouTube, tem vários vídeos de animais aprendendo por aprendizado por reforço. Aqui tem um vídeo de uma pomba, tá? Não é o animal mais inteligente do mundo, mas está tentando pegar aquela banana lá. E só para vocês entenderem, o contexto aqui é para mostrar que a pomba, ela inicialmente ela não tem o modelo do mundo. Ela não sabe, ela não consegue, digamos, parar e pensar na cabeça dela como é que eu vou fazer um plano, assim, como é que eu vou pegar aquela banana. Bom, eu preciso empurrar a caixa, depois subir na caixa e depois pegar a banana. E
indício de que ela não tem um modelo de mundo é que ela tenta fazer as coisas meio por tentativa e erro. Aqui ela vai ali, tenta pegar, não consegue, aí se estica mais, não consegue, vai até o canto da sala, sobe na caixa, sei lá, sabe-se lá por quê, não consegue, volta lá e diz, opa, não funcionou ainda, subir na caixa não adiantou. Ela está meio que fazendo um processo de exploração aqui. Aí ela tenta, bom, deixa eu tentar outra coisa, deixa eu dar umas bicadas nessa caixa aqui e ver o que acontece. Aí olha para o lado, dá uma volta em volta dela mesma e claramente as coisas não estão funcionando, tenta subir de novo. Então, como vocês podem ver, ela claramente não tem um modelo do ambiente aqui, porque se ela tivesse, ela já saberia de cara como é que faz para ganhar recompensa, mas por um processo meio de tentativa e erro, ela vai eventualmente descobrindo as ações que eventualmente levam para a recompensa. Tá? Então, o aprendizado por reforço se baseia nisso, e aí, claro, a gente pode transformar essas inspirações aqui para o caso computacional, como, por exemplo, o caso daquele aprendizado em robótica que eu tinha mencionado um pouquinho atrás. Bom, então a motivação toda do aprendizado por reforço é que, com essa ideia de recompensas e punições, a gente consegue especificar um objetivo para a gente, de forma que quando a gente atinge aquele objetivo, a gente dá uma recompensa, por exemplo, e isso evita com que a gente tenha que detalhar passo a passo como que a gente vai agir em cada possível situação do mundo, que seria o que a gente teria que fazer se a gente estivesse usando aprendizado supervisionado. E ao contrário disso, o que a gente quer justamente é que o agente tenha essa noção de autonomia, né? Que a gente vá tentando coisas e descobrindo como agir em cada situação. Bom, todos esses algoritmos de aprendizado por reforço, eles se baseiam num looping de interação do agente com o ambiente que funciona da seguinte forma. O agente vai perceber o estado onde ele está, a situação atual do ambiente, digamos que ele está no estado A, e aí ele sabe que ele pode escolher entre 4 ações para executar naquele estado. Aí ele vai, de acordo com algum critério, essa função de política, vai escolher uma ação. Digamos, escolheu a ação 2 para ser executada. Como resultado de ele executar uma ação, acontecem 2 coisas. Primeiro, ele recebe um sinal de reforço ou de recompensa, que é uma avaliação de quão boa aquela ação foi naquele momento. Então, aqui, por exemplo, diz, essa ação número 2, no estado A, deu uma recompensa de 7 pontos. Isso quer dizer que essa ação aqui é a melhor possível? Não, talvez tenha alguma outra ação que dá 20 pontos. Ou talvez essa seja melhor. Não sei. E pior que isso, talvez essa seja a ação que dá mais pontos naquele estado. Mas pode ser que, como resultado dessa ação, o agente vá para um estado B, que é horrível. Tipo, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui no caso de um videogame. Digamos, por exemplo, que vocês tenham um jogo lá do Mario, por exemplo, do videogame. Aqui tenha um buraco onde ele pode cair. Aí digamos que o Mario está aqui assim. Meu desenho não é muito perfeito. E aí digamos que tem uma moeda aqui assim, por exemplo. Aí o que pode acontecer? Pode ser que se o Mario pegar e pular para cá, ele ganhe uma recompensa de mais 10 porque ele pegou a moeda. Isso significa que essa ação de pular é a ação correta para pegar quando ele está nesse estado aqui? Não necessariamente, porque a curto prazo essa ação permitiu que ele ganhasse pontos, mas o que vai ser o estado seguinte do Mario? Vai ser o estado que, bom, ele acabou de pegar a moeda, mas agora ele está aqui assim, caindo no buraco e ele vai morrer. Então, como consequência, a ação de pular ela pode ter dado uma recompensa de mais 10 naquele instante, mas ela leva o agente para um outro estado seguinte, no tempo t mais 1, aonde ele vai morrer e ganhar, por exemplo, menos 100 de recompensa. Então, claramente, essa ação não foi a melhor. Ela foi boa a curto prazo, mas a médio prazo não foi melhor. Talvez valesse mais a pena ter feito alguma outra coisa. Então, a ideia do aprendizado por reforço é justamente que essas recompensas que a gente dá para a gente, elas não indicam se aquela ação é a correta de ser tomada naquele momento. E elas não indicam se é a melhor ação ou a pior. Ela é só uma medida assim, olha, nesse momento aqui, de forma imediata, tu ganhou mais 10 ou tu perdeu menos 10. Ou qualquer número, né? O que o aprendizado por reforço vai fazer vai ser aprender o efeito a longo prazo dessas ações. Ele vai conseguir escolher ações que não só dão recompensas a curto prazo, mas também a médio e longo prazo. Então, voltando para esse exemplo, a gente estava no estado A, executou a ação B, ganhou uma recompensa de mais 7, que avalia instantaneamente o quão boa essa ação foi naquele momento. Transiciona para um estado B, onde digamos que ele tenha 5 ações,
e repete o processo. Escolhe aqui uma ação para ser executada com base na observação de que está no estado B, ganha um sinal de recompensa, menos 27, e vai para um outro estado F, onde tem duas ações, escolhe uma e fica nesse looping aqui. Notem que esse caso é exatamente o que eu falei, ó, ele estava no estado A, fez uma ação que a curto prazo deu uma recompensa boa de mais 7, mas aí foi para um estado onde mesmo fazendo a ação que ele achava que era melhor, ele ganhou menos 27, foi punido. Então essa ação 2 lá atrás não valeu a pena, porque ela deu uma recompensazinha pequena naquele momento, mas me levou para uma situação ruim no futuro. E o aprendizado por reforço vai justamente aprender a não fazer isso. Ele vai aprender a fazer ações que dão recompensas boas a médio prazo, assim, a longo prazo, médio e longo prazo, o total de recompensas vai ser o maior possível. Então, como a gente tinha falado, uma equação central no aprendizado por reforço é a equação de Bellman, que é essa aqui. Só que, como eu tinha mencionado naquele exemplo, mesmo que a gente tenha o valor de cada estado, que a gente pode calcular pelo algoritmo de iteração de valor, a gente ainda, na hora de decidir qual ação a gente vai pegar, a gente ainda precisa saber as probabilidades de transição. Então, se vocês lembrarem o exemplo que eu tinha discutido anteriormente, a gente tinha esse caso aqui onde, mesmo depois de saber os valores dos estados, a gente ainda tinha que ver, bom, dado que eu estou nesse estado 1,3 aqui, quanto que eu ganharia se eu executar a ação para cima? Aí tu faz um cálculo, quanto que eu ganharia em média se eu executar a ação para baixo, ou ação para direita, ou ação para esquerda, e aí depois, ou seja, mesmo tendo os valores dos estados, tu ainda precisa saber essas probabilidades aqui para conseguir decidir a ação. E essas probabilidades é justamente o que a gente está argumentando que normalmente o agente não sabe, porque ele não nasce sabendo o modelo do mundo. Então, né, para escolher a ação, a gente tem que saber essas probabilidades. Ou seja, mesmo depois de aprender a função V com interação de valor, ainda assim a gente precisaria ter esse modelo de transições para conseguir escolher as ações. O que a gente vai fazer agora é uma coisa que parece uma mudança pequena, mas que vai fazer toda a diferença, que é o seguinte. Até o momento, a gente estava falando em aprender funções V, que é uma função que avalia para um determinado estado quão bom é eu estar naquele estado, ou seja, quanta recompensa é possível eu ganhar a partir daquele estado se eu fizer as melhores ações possíveis. Mas se eu disser assim, o valor de um estado é 342, isso não te diz nada diretamente sobre qual ação que permite que ganhe 342 de recompensa a partir daquele estado. Então, o que a gente vai fazer é observar o seguinte, o valor de um estado ele está relacionado com esses números que a gente calculou aqui, quando a gente estava querendo escolher a ação. Lembrem que eu falei aqui, ó, que esse número, quando eu estou cogitando a ação para cima, eu calculei em média quanto eu ganho se eu executar a ação para cima. Isso aqui é o que eu chamei de um valor Q, que associa para o estado onde eu estou, estado 1,3, e para uma ação, diz o quão bom é eu executar a ação para cima, uma ação em particular, ação para cima, no estado 1,3. E o quão bom é isso, ou seja, o quanto de recompensa que eu ganho em média, é 0,6323. De forma semelhante para ação para baixo, eu posso fazer esse cálculo médio aqui de quanto eu ganho se eu fizer ação para baixo, e isso é representado nessa função Q, que agora é similar à de cima. Ela diz, se eu executar ação para baixo, nesse estado 1,3, quanto de recompensa eu consigo ganhar? 0,5931. Então, eu tenho uma função Q dessas, um valor Q, para cada ação possível que eu posso executar naquele estado 1,3. Então, por isso, quando eu estou num determinado estado S, eu consigo calcular o valor da ação para cima, quanto eu ganho de média de recompensa se eu executar ação para cima no estado S, ou quanto que eu ganho de média se eu executar ação para baixo no estado S, ou ação direita no estado S, ou ação esquerda no estado S. E aí, tendo esses valores, o que é a melhor coisa que eu posso fazer num determinado estado? É eu pegar e executar a ação que tem o maior valor Q. Qual é a ação dessas aqui que tem maior valor Q, ou seja, que me dá a maior soma de recompensas total? É a ação esquerda. Então, existe uma relação entre o quanto eu consigo ganhar de recompensa a partir de um determinado estado com essa observação de qual é a melhor ação que eu vou tomar naquele estado. Tá? E aí, vamos pensar uma coisa agora aqui. Aqui, a gente estava assumindo que eu vou calcular o valor V, né? Para todos os estados. E aí, depois que eu tenho o valor V, eu calculo esses outros números Q aqui. Que, para calcular isso, notem, eu tenho que saber esses modelos de transição, tenho que saber essas probabilidades. Vamos assumir que, ao invés de aprender o valor V para cada estado, eu aprendesse diretamente esses valores Q. Vamos assumir que, ao invés de cair do céu os valores V,
de cada estado, eu dissesse para vocês diretamente, olha, no estado 1, 3, esses aqui são os valores Q de cada uma das 4 ações. Se vocês souberem esses valores Q, como é que vocês escolhem uma ação? Se for dado para vocês esses valores Q. Se for dado para vocês esses valores Q, escolher uma ação é fácil. É só eu ver qual ação tem o maior valor Q. Nesse caso aqui, eu só comparo o valor Q da ação para cima é esse aqui, não é o maior de todos. O valor Q da ação para baixo é esse, não é o maior valor de todos. Da ação direita não é o maior valor de todos. O maior é da ação esquerda. Então, tendo os valores Q de cada uma das ações naquele estado, para escolher a ação, basta eu pegar e escolher a ação com o maior valor Q, que nesse caso aqui é a ação esquerda. E essa pequena observação, que parece ser uma coisa simples, ela vai fazer toda a diferença, porque agora o que a gente vai fazer é um algoritmo que, ao invés de aprender o valor V, que necessita, depois que eu tenho o valor V, eu preciso saber ainda o modelo para avaliar as ações, o que a gente vai fazer é um algoritmo que diretamente aprende esses valores Q, e aí a gente vai ver que é possível aprender esses valores Q mesmo sem ter um modelo do ambiente, a gente consegue aprender diretamente eles. E por que isso é vantajoso? Porque eu tendo esses valores Q para cada uma das ações, na hora de escolher a ação, eu não preciso mais ter conhecimento sobre o modelo. Eu simplesmente comparo o valor Q das diferentes ações e executo a ação que tem o maior valor. Então, essa é a vantagem de eu aprender valores Q ao invés de eu aprender valores V. Eu tendo acesso aos valores V, para eu escolher a ação, eu ainda preciso saber o modelo. Mas eu tendo acesso aos valores Q de cada uma das ações, escolher a ação é trivial e pode ser feito sem o modelo. Basta eu comparar o valor Q de cada uma das ações e executar a ação que tem o maior valor Q. Então, o que a gente vai ver a partir desse próximo bloco aqui da aula é que, ao invés de a gente aprender o quão bom cada estado é, ou seja, aprender uma função de valor de cada estado, a gente vai aprender o quão bom uma determinada ação específica é naquele estado. A gente vai aprender quão bom cada possível ação é em cada possível estado. E aí, quando eu observar que eu estou num determinado estado, como é que eu escolho a ação? Eu simplesmente pego a ação que tem o maior valor Q naquele estado, a ação que parece ser a melhor naquele estado. E então, a escolha aqui, a política, ela é bem mais fácil. Como é que eu escolho a ação que eu vou executar quando eu estou no estado S? Eu só vejo o valor Q da ação A1 no estado S, o valor Q da ação A2 no estado S, para cada uma das ações, e retorno a ação que tem o maior valor Q. Tá? É muito mais fácil, não necessita de um modelo quando chega a hora de escolher uma ação. Tá? Então, tem uma diferença aqui. No caso da equação de Bellman, onde a gente aprendia os valores V, para escolher a ação eu tinha que saber o modelo. Agora aqui, quando eu aprender esses valores Q, eu consigo escolher uma ação mesmo sem saber o modelo. Tá? Então, o que a gente vai ver agora é o seguinte. A gente tinha essa equação de Bellman que permitia a gente estimar o valor V de um estado, né? Então, era uma formulação recursiva que dizia que definia o valor de um estado em função do valor dos estados vizinhos. Existe uma equação de Bellman, uma versão da equação de Bellman, para estimar, aprender esses valores Q, que eu estou mencionando também, ou seja, o quão bom uma determinada ação é num determinado estado. E é dado por essa equação aqui, ela é semelhante à de cima, ó, eu não vou entrar em detalhes da onde que ela vem, mas vocês podem ver que ela é bem semelhante. Mas aí vocês poderiam perguntar assim, tá, pera um pouquinho, tu disse que tendo esses valores Q eu consigo escolher a ação sem o modelo, porque eu só vejo qual ação tem o maior valor Q. Mas olhando a fórmula aqui, para calcular o valor Q, eu preciso saber o modelo. Tem um P de S' aqui, eu preciso saber a probabilidade dos valores de S'. Então, por que eu estou ganhando alguma coisa? E aí é que está o passo que parece mágica. Existe uma maneira de eu calcular, embora essa fórmula para o valor Q tenha o modelo aqui, existe uma outra forma que a gente vai estudar nessa aula de aprender iterativamente esses valores Q, mesmo que a gente não tenha o modelo. Tá? Isso pode ser feito através de uma, que nem a gente tinha lá no algoritmo de iteração de valor, a gente tinha uma maneira de fazer, de incrementalmente ir melhorando a estimativa dos valores V de cada estado, né, que era o que o algoritmo de iteração de valor fazia. A gente tem uma maneira de incrementalmente ir aprendendo esses valores Q, com uma regrinha de atualização que é essa. E aí notem aqui a coisa importante dessa regra de atualização. Em algum lugar dessa regra de atualização, que permite eu ir corrigindo esses valores Q, essa estimativa de quão boa uma ação é no estado, em algum lugar aqui aparece o modelo de transição, aparece essa função P, ela não aparece em nenhum lugar. A regra de atualização da função Q, ela depende apenas de eu saber em qual estado eu estava, qual ação eu executei,
qual recompensa eu ganhei e para qual estado eu fui, que eu chamo de S'. Tendo essas 4 informações, estado onde eu estava, o que eu fiz, qual recompensa eu ganhei e qual estado eu fui, vocês plugam essas informações nessa fórmula e essa fórmula diz como vocês têm que corrigir, qual que deve ser o valor corrigido de um determinado par estado-ação. Então, esse é que é o pulo do gato. A gente agora tem uma fórmula que permite incrementar, começar esses valores que dizem o quão bom cada ação é em cada estado, com estimativas arbitrárias, podem ser tudo aleatórias, pode ser tudo zero, não importa. Começa com qualquer inicialização, o agente vai interagindo com o ambiente, testando ações em determinados estados, ganhando recompensas, enfim, e vai botando nessa fórmula e vai melhorando, vai corrigindo esses valores Q. E aí, qual que é a vantagem toda, novamente? Bom, porque eu tendo esses valores Q, escolher a ação fica muito mais fácil. Eu posso só comparar os valores Q das diferentes ações no estado e pegar a ação que tem o maior valor Q. E aí eu não preciso de modelo em nenhum lugar. Então, não precisa nem do modelo na hora de aprender incrementalmente essa função Q, e também não precisa um modelo na hora de escolher a ação, dados esses valores Q, porque a gente só vai comparar eles diretamente. Tá? Então, o que a gente vai ver agora é que existe um algoritmo que ele se baseia nesse looping de um agente inserido num ambiente, onde o agente observa o estado onde ele está, de acordo com alguma estratégia, ele vai escolher qual a ação que ele acha melhor para executar naquele estado. Como resultado disso, ele vai observar uma recompensa R, que avalia o quão boa aquela ação foi naquele estado, e observar para qual estado sucessor, faltou um R aqui, ele foi, que é o estado sucessor, o próximo estado chama S'. Com base nessas 4 informações, S, A, R e S', a gente usa essa equaçãozinha de atualização do Q-Learning e ela vai me dizer como eu atualizo o valor Q anterior para um valor Q um pouco mais correto, mais preciso. E aí a gente vai fazendo isso, vai tendo estimativas cada vez melhores desses valores Q, ou seja, cada vez melhores de quão bom cada ação é num determinado estado, e aí tendo isso o problema está resolvido, porque para escolher, saber como agir num estado, eu só vejo a ação que tem o maior valor Q naquele estado, e aí está tudo pronto. Isso aqui é o que se chama o algoritmo Q-Learning, que é o que a gente vai estudar a partir de agora.